Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Estamos chegando ao final de mais um ano. Sei que para o tempo do plano espiritual não conta tanto, mas ainda somos encarnados, né? Então é mais uma etapa que a gente finda. E é muito bom ter passado o ano todo nós juntos aqui, né? Ganhando forças, aprendendo um com o outro, compartilhando esse espaço. Esperamos que no próximo ano estejamos juntos novamente, né? Como você já sabe, os avisos habituais da casa, né? Nossa casa tem reuniões todos os dias, com exceção das sextas-feiras, onde é feito o trabalho com familiares e dependentes químicos, às 7h30 da noite, aproximadamente, 8 horas. Então, quem souber de alguém que está precisando, por favor, indique a nossa casa. E temos também, né, o trabalho com as gestantes, que está já se findando, né? Só em março, né? E as reuniões, então, como eu disse, né, são todos os dias. E quem quiser se informar melhor, é só ir lá no quadro, tenha informações mais precisas, né? Eu pediria também a todos que, se possível, desliguem seus celulares, para que a gente não interrompa a palestra, né? Eu desligue, eu ponho no silencioso. Às vezes a gente esquece, né, gente? Então, acho que é isso. Tem mais algum aviso, Sandra? Acho que é isso, né? Agradecemos a cesta básica. Ainda nós estamos precisando de leite em pó, Sandra? É o que mais está precisando no momento. Mas quem quiser trazer mais algum outro item não perecível, será bem-vindo, tá bom, gente? Então, vamos agora fechar um pouco nossos olhos. Agradecer mentalmente ao nosso Pai querido que nos trouxe aqui hoje, depois de um dia de trabalho, de estudo, das nossas lutas do dia a dia. Temos a oportunidade de nos reunirmos para nos recompor, para aprender um pouco mais sobre a doutrina. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que essa reunião seja abençoada, que nós possamos nos fortalecer aqui uns com os outros, que possamos aprender um pouco mais sobre o Teu ensinamento de amor, sobre como viver um pouco melhor nesse mundo tão abençoado, que é uma escola, que a cada dia nos dá novas lições, que a cada dia nos permite superar as nossas dificuldades. Agradeçamos ao Pai imensamente por essa reencarnação, por essa oportunidade de estarmos aqui no plano terrestre e por estarmos hoje aqui na Casa do Caminho aprendendo um pouco mais. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, queridos irmãos, hoje nós temos a grata satisfação de receber nossa querida Simone, e ela vai falar para nós do livro de Emmanuel, o item número 5, que fala sobre educação. O livro é Pensamento e Vida. Bom, seja bem-vindo, Simone. Tá? Obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Sejam muito bem recebidos pela casa, pelos benfeitores, que já vão buscar a gente, na maioria das vezes, em casa mesmo, liberando o caminho, que às vezes fica tão tortuoso durante o dia, e subitamente, como que por mágica, fica mais tranquilo na hora da gente vir para cá. Então, essa ponte de luz, essa tranquilidade que eles vão abrindo para que a nossa jornada seja a melhor possível, é com isso que a gente recebe a todos dentro da casa, e é a partir disso que a gente começa fazendo o nosso obrigado da noite de hoje. O tema de hoje é um texto do Emmanuel, que tem o título de Educação. E, como todo texto do Emmanuel, ele tem um caráter muito mais amplo do que o próprio título coloca. Os termos que o Emmanuel coloca são sempre muito mais vastos, de muito mais multiplicidade de sentidos do que a gente imagina. Então, quando a gente pega um texto como esse e lê a palavra educação, a gente pensa exclusivamente, ou primeiramente, naquela condição de educação intelectual, educação formal que a gente recebe em casa. E o Emmanuel coloca isso no finzinho, como quase todos os textos dele, ele vai levando você a refletir, chega no final, ele quebra suas duas pernas e faz você começar de novo. E eu não vou quebrar a perna de ninguém, vou começar pelo fim, exatamente para lembrá-los disso. A educação é um conceito muito mais amplo, principalmente dentro da doutrina espírita, do que a gente pode chegar a imaginar. Muito além da educação formal que a gente recebe em escola,
muito além da educação que a gente recebe em casa, dos pais, dos familiares, muito além da educação que a gente traz em outras vidas. A educação é a somatória disso, num processo de dentro para fora, para o ser humano se tornar melhor. Seja ele melhor intelectual, seja ele melhor moral, seja ele melhor espiritualmente. De alguma forma, é um processo que nós vamos construindo a partir de cada encarnação. Quando o nosso irmão começa a palestra, os avisos e a saudação inicial, ele agradece por um ano que começa, que termina. Um ano que teve trabalho, que teve quedas, que teve problemas, que teve soluções, mas que acima de tudo, nós vivemos. Nós trabalhamos, nós caímos, levantamos. Tudo isso é movimento. Tudo isso indica que a gente não pode, nem conseguiria ficar parado. Então, a partir daí, a gente começa a lembrar que a gente só adquire essa educação que o Emmanuel tanto ressalta nesse texto e em outros, exatamente com essa palavra, trabalho. Nada se adquire, nenhuma evolução mental, espiritual, física, se não for a partir do trabalho. Um trabalho que, como diz o Emmanuel, é um burilamento. Burilamento é aquela coisa que a gente pega, aquela matéria tosca, mal acabada, e vai dando uma forma melhor, normalmente muito melhor do que aquela anterior. Só que para a gente burilar, a gente precisa tirar lascas, a gente precisa alterar a forma daquilo que a gente está modificando para que ele fique melhor. Em geral, esse processo leva desgaste, leva para muitos uma certa dor, um certo desconforto, mas o final é sempre muito melhor do que o processo inicial. Então, não tem como a gente adquirir essa educação, essa melhora, se a gente não se voltar para cada um, na parte interna, e fazer o que Sócrates falava há tanto tempo atrás, 400 anos antes de Jesus. Ou a gente conhece a gente mesmo, ou nada feito. Então, o primeiro processo de educação é olhar para dentro de si e perceber toda a jornada que já foi feita, aquilo que precisa ainda modificar em mim, não no outro. Aquilo que eu me proponho a ser melhor, mas ainda não consegui. Dando toda a ênfase também àquilo que eu já consegui, como uma espécie de mola. Né? Eu brinco lá na casa onde a gente trabalha, que é assim, a gente tem sempre um lado que conseguiu fazer alguma coisa. Então, fortalece esse lado para que ele possa olhar para o outro que não conseguiu tanto e ter forças para levantar. Porque se a gente pega a criatura e joga os dois lados para o chão, ela não consegue mais levantar. Lá na casa, as pessoas falam que eu sou uma espécie de poliana. Eu sempre acho um jeito bom de alguma coisa. Mas tem que achar. Cada ser humano, cada criatura, traz dentro de si, no mínimo, algo de positivo. Se a gente não ressalta esse positivo no outro, eu não vou conseguir ressaltar em mim. E isso, a grosso modo, é uma fala muito bonita de Jesus, onde ele diz, faça brilhar a sua luz. A luz interna, que é a luz que nós trazemos porque somos criação divina, ela está ali. Mas se a gente não potencializar, a gente não faz essa luz brilhar. E potencializar nada mais é do que rever esses percursos que a gente vai fazendo, que não estão corretos e que podem ser melhorados. Quando ele diz, faça brilhar a sua luz, significa que não há luz sem esforço, não há esforço sem trabalho, não há trabalho sem dias difíceis. Não há trabalho sem quedas e erros. Não há trabalho sem movimento. Todo trabalho pressupõe movimento. Toda vez que a gente desiste de algo, eu estou desistindo do movimento. Então, quando Jesus coloca essa imagem tão bonita de fazer brilhar a luz, ele está contrapondo a luz, no sentido de esclarecimento, de melhora, de evolução, às trevas. As trevas nada mais são do que a ignorância, aquela comodidade que nós temos nos nossos vícios. Sou assim e vou morrer assim. Não tem mais jeito, agora eu tenho 50, 60, 70 anos, não posso mudar. Toda vez que eu entro nesse processo, eu vou dando brecha em mim para que as trevas cresçam. Nós temos, nas palavras dele no começo, que agradecer muito a encarnação. Cada encarnação é um processo novo de burilamento, onde eu posso tirar de mim aquilo que não está servindo mais. Por isso que a Joana de Ângeles fala que mágoa aperta o peito. Porque mágoa não é um sentimento nosso. A gente, está carregando um peso a mais.
Então o peito aperta mesmo. Porque no lugar da mágoa deveriam estar outros sentimentos.
ele não te acompanhe de uma maneira equivocada. Então, gente, todos os dias é um benefício para que a gente construa essa luz que Jesus colocou. Porque luz é movimento, nosso cérebro é movimento. Tudo que nós temos é movimento e tudo gera luz, feixes de luz. O nosso organismo, a ciência já comprovou, que mais do que uma massa compacta e escura, ela é permeada por feixes de luz. Nós somos luz, não só química, como espiritualmente. Por que é que a gente insiste em permanecer na treva? Por que que a gente não consegue caminhar na velocidade que gostaria e alguns a gente jura que não está nem caminhando? Mas está, gente, porque tudo é movimento. A própria encarnação é um movimento. Um dia novo de presente todos os dias é movimento. Todos os dias pode ser diferente. Quem determina? Eu. Se eu acordar e disser que o dia vai ser ruim, eu estou certa. Ele vai ser. Se eu acordar dizendo que vai ser bom, ele vai ser também. Eu também determinei. Então está na hora da gente fazer as escolhas corretas e recolher dentro daquilo que a gente faz o melhor, para que eu seja melhor e que o meu entorno responda também a essa melhora. Porque a gente sempre lembra. Às vezes as pessoas falam, eu frequento uma casa espírita, e depois que eu comecei a frequentar, minha família mudou. Meu marido mudou, meu filho mudou, minha esposa mudou. Não, gente, ninguém mudou não, tá? A gente muda. E quando a gente muda, a gente irradia essa mudança para as outras pessoas. Ou então, quando a gente vai na casa, lá na casa tem bastante essa cena. As pessoas ouvem a palestra e depois vêm falar com a gente. Ah, adorei a palestra, mas quem tinha que estar escutando aqui era meu marido. Não, gente, quem tinha que estar escutando é quem está aqui mesmo. A começar pela locutora que vos fala, do lado de cá. Então, gente, o recurso é para todos os dias. As oportunidades são para todos os instantes. Que a gente possa, no final do dia, recolher tudo aquilo que a gente conseguiu fazer de bom e agradecer a Deus. Senhor, eu não perdi a oportunidade de ser útil na jornada. Não perdi a oportunidade de ajudar quem me procurou. Das 300 oportunidades que o Senhor me colocou, passou 299, mas dessa vez não passou uma. E eu soube aproveitar e soube ser útil. Então, que a gente possa construir todos os dias essa luz, essa educação, esse crescimento, esse olhar interno para cada um. Então, obrigada a todos, graças a Deus. Bom, depois dessas palavras tão queridas, né? Chega o momento da gente compartilhar um pouquinho as nossas colocações, as nossas dúvidas. Alguém gostaria de falar? Só um momento, por favor. Simone, né? Oi, Simone. Oi. Boa noite. É a respeito daquilo que os outros vêem na gente. Isso você não entende como a pessoa está te julgando, é porque você tem um comportamento. Se você não consegue se ver, alguém vai te julgar, vai te ver e vai emitir suas opiniões. Isso não é um julgamento? De repente até um julgamento, um pré-julgamento? Então, assim, a primeira consideração é que, assim, todo esforço que você precisa fazer é entre você e você mesmo. Então, assim, um processo que é literalmente um processo. Tem dia que você consegue mais se olhar, tem dias que você não consegue. Você vai nesse processo, nesse movimento, até conseguir o máximo de vezes possível. Com relação à visão do outro, em relação a nós mesmos, aos nossos problemas, assim, todo propósito de ajuda, ele tem um propósito de ajuda. Se o meu intuito é te ajudar, com alguma palavra, com algum gesto, é o intuito de ajuda. Toda vez que entra o processo da crítica, no sentido da condenação, do julgamento, aí é mais condenável. Porque aí o propósito não é ajuda. Nós somos obrigados, e literalmente obrigados, a nos ajudar uns aos outros. O problema é que a gente tem uma dificuldade enorme de entender a palavra ajuda. Então, exatamente. Então, eu acho assim, o que é ajuda? Ajuda é eu chegar e dizer para você o que é que você está fazendo de errado. Dependendo do tom que eu fale, eu posso acabar com você. Posso te elevar também. Vai da minha sensibilidade e do meu desejo de ajuda. De tudo, na verdade. Quem tem mais de um filho sabe disso. Para um, você fala assim uma vez só. Para o segundo, você fica rouco de falar. Ele não se mexe.
Para um, você pode brigar, gritar o quanto for. Ele não está nem aí. Para outro, uma palavra mais ríspida acaba com o dia. Gente, nós somos assim. Então, quando a gente entender ajuda, a gente precisa entender não como eu quero te ajudar, mas como você precisa ser ajudado. O mote é ajuda. A gente não pode perder nunca esse foco. Saiu do foco da ajuda, vira julgamento. E a gente não tem condições, realmente. Se a gente fizer um exame raso de consciência, a gente não tem nunca um telhado suficientemente forte para ficar jogando pedrinha no telhado do vizinho. Ah, na verdade, então, bem-vindo ao clube, porque realmente quase tudo é uma linha tênue. É, quase tudo. Mas assim, o foco é Jesus. Nosso norte é Jesus. Quando você perde o foco, você está encrencado. Então, assim, por que eu falo do foco? Porque você pode estar passando por uma turbulência enorme, problemaço, mas você tem o foco. Então, você vai levar o navio lá, caindo aos pedaços, mas o foco é aquele ali. É igual uma mensagem que eu recebi no Face, muito interessante, de uma flecha. Não sei se vocês receberam, comparto com vocês. A flecha, para ser disparada, ela tem que ser, vamos dizer assim, tensionada para trás. Não é isso? Então, assim, quando a gente parece para nós que a flecha está voltando, na verdade ela está ganhando impulso para uma situação muito maior, num alvo distante, lá na frente. É uma metáfora da nossa existência. Quando a gente parecer que por uma quantidade de problemas, de quedas, a gente está voltando, mantenha o foco. Porque o foco a vida está te jogando de uma posição para ir lá na frente muito maior. A gente não pode perder nunca o foco. O foco é Jesus. Como é que eu faço para chegar a Jesus? Como é que eu faço para chegar a Deus? Ajudando o próximo. O foco é ajuda. Não como eu quero, mas como o outro precisa. Porque senão a gente está literalmente encrencado. Porque a gente tem várias encarnações. E essa pessoa que você recusou ajuda, ou que não ajudou, ou que se omitiu, ou que foi dura no julgamento, perdeu o foco da ajuda, vai te acompanhar na próxima. Ai, Jesus. Eu costumo falar que os meus alunos são absolutamente religiosos. Termina a aula, eu só escuto assim, ai, Jesus, minha Nossa Senhora. E é mais ou menos isso, ai, Jesus. Respondi a tua pergunta? Simone, temos uma pergunta aqui no fundo, né? Ai, Jesus, né? Ai, Jesus. Eu ia fazer uma pergunta que tem até se relaciona um pouco com tudo que você falou agora, que você respondeu do nosso amigo. Eu estava refletindo sobre essa ajuda, como é que a gente se ajuda, né? Como é que a gente traz essa ajuda para dentro de si. Achei muito bacana também aquela questão que você falou de pegar nossas conquistas e usar como uma mola, né, para a gente não congelar, ir sempre para frente. E assim, às vezes a gente consegue ajudar muito o próximo e ajudar muito pouco a si mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Obrigado. Então, eu começo pelo fim. Eu não entendo, não sei como, a gente pode, só se a gente não estiver ajudando, só se, como ele estava falando para ele, a gente perdeu o foco. Porque, assim, uma frase muito bonita do Emmanuel, ele diz assim, a menor distância entre o homem e Deus é o próximo. Só vou chegar até Deus se eu chegar até meu próximo. Então, se meu foco é ajuda para o próximo, se eu conseguir efetivamente ajudar o próximo, necessariamente eu estou me ajudando. Porque assim, é inevitável, eu não consigo desvencilhar uma situação da outra. O que eu acho é que, assim, cada vez que a gente cresce, e todo dia é uma oportunidade para crescimento, se a gente não for carinhoso com a gente mesmo, no sentido de valorizar as conquistas, porque eu repito, a batalha de cada um, só cada um sabe o que custou chegar até ali. Então, assim, se custou a conseguir determinadas conquistas, vitórias, virtudes, então valoriza ao máximo. Por quê? Porque é ela, como você mesmo colocou, que vai ser a mola propulsora para cuidar daquele outro lado teu que não está indo tão bem. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem você começa a se achar demais, olha o que eu consegui fazer, já consigo tudo, já resolvo tudo, e nem não consigo nada. Então, nem você se considera uma pessoa absolutamente inferior, incapaz, porque daí é uma falta de auto-amor profundo, né? A gente acaba correndo o risco de virar um grande auto-obsessor e tira o emprego dos outros obsessores, porque você sozinho faz o trabalho inteiro. E a gente tem que dividir, né, a tarefa.
E nem vai chegar ao extremo de achar que está valendo alguma coisa. Como às vezes chegam pessoas para mim e falam, não, eu já faço isso, já faço aquilo, já perdoo, não, eu não tenho inimigos, eu não tenho isso. E eu começo a ficar um pouco assustada com essas pessoas porque Deus errou o lugar delas. Não é nesse planeta. Então, assim, esse é um planeta de gente que está ralando, está tentando, que cai, que levanta, que vai terminar a jornada, que vai terminar a encarnação com o joelho roxo. A gente vai voltar todo cheio de bagunça. Mas a gente tentou. A gente espera que sim. É mais ou menos igual criança. Não sei se vocês têm filhos, mas assim, quando a gente mandava a criança para a escola de manhã e ela volta arrumadinha do jeito que você mandou, alguma coisa está encrencada. O uniforme está limpo, pode ir lá na escola que alguma encrenca tem. Porque ela tem que voltar no processo de aprendizado, ela tem que brincar, ela tem que cair, ela tem que brigar, ela tem que correr, ela tem que se arriscar. É o que a gente tem que fazer com a gente na vida. Se a gente voltar sem nenhuma cicatriz, vamos dizer assim, você vai voltar com todas elas abertas. Então é melhor você fechar essa cicatriz. E essa cicatriz só é possível de ser fechada se a gente souber valorizar o que a gente conseguiu e correr atrás daquilo que ainda não conseguiu. E na verdade é isso mesmo. Todas as virtudes vão aparecer na nossa vida na atitude do dia a dia. Não na ideia assim de vou frequentar um centro espírita e a partir daí serei um anjo. Adoraria dizer, mas se alguém tem essa ideia, está no lugar errado. Respondi tua pergunta? Bom, temos uma pergunta aqui do Rudai agora. Oi, tudo bem, Simone? Tudo. Então, no Livro dos Espíritos, eu não lembro se é Lei de Sociedade ou uma outra, Kardec comenta que a educação é aquela que começa no berço, realmente, e vai até a vida adulta, preparando o homem para ser um homem de bem e justo. Comenta também que a dor é uma lei correcional ou educacional. E aí nós vemos aí, como citou o exemplo das crianças, essa etapa importante que é desde o nascimento e até ele os seus 8, 9 anos, os pais educar as crianças, ou seja, não é a quantidade de instrução ou informação, né, que vai jogar na cabeça da criança, mas sim ele, através do exemplo, através dos deveres e obrigações, né, mostrar isso para a criança de uma forma que ela compreenda e não colocá-la numa redoma de vidro, achando que eles são apenas anjinhos, né? É nesse sentido que nós temos que ampliar o conceito da educação. É trabalhar o espírito que está ali reencarnado, recente, né? Acessível, flexível, né? Para que ele receba, através dos pais, primeiramente, todo o apoio que ele precisa para ele iniciar a sua vida na matéria, novamente, com mais segurança. E ali, ao mesmo tempo, formando o seu caráter, e esse caráter tornando ele um homem de bem, um homem justo, né? Então, aí você levantou várias coisas, socorro se eu perder alguma. Mas assim, então vamos pelo básico. Existe uma diferença entre ensinar e educar. Lamentavelmente, o mundo está como está, porque a gente parece que misturou as duas coisas. Então, assim, a gente educa em casa a vida inteira, não só nos primeiros 7, 8 anos. E o ensino é na escola. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente empurrou para a escola a educação e o ensino. E está saindo umas coisinhas que... Ai, Jesus! Você fala assim, não é possível, deve ser filho de chocadeira, não tem pai nem mãe que eduque. Por quê? Essa educação, ela é, como ele colocou, do berço. Porque, gente, não se esqueça, tendo 1 mês de idade ou 90, é um espírito que está ali. Um espírito que caminhou muito, que errou muito, que tem muitas dívidas, senão não estaria aqui. Que tem muitas vitórias, muitas conquistas, também senão não estaria aqui. É um processo. Então, com 1 mês, com aquela carinha de docinho, ou com uma carinha carcomida, é o mesmo espírito que está em processo de aprendizado. Então, assim, a gente como pai e mãe, é claro que quanto mais cedo a gente começar essa educação, essa informação verbal, de gestos, de exemplos, educação no sentido mais amplo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Mas aí você fala, eu não era espírita, não sabia, deixei a coisa correr e agora? Tô frita? Não, na verdade, assim, todo dia é dia da gente ensinar e educar. Todo dia é dia da gente fazer diferente.
Então, assim, não fiz quando eu deveria ter feito, até os 7, 8 anos, faço todos os dias. Cada vez que meu filho agir de uma maneira que eu acho que está incorreta, pelo menos eu não posso ser omisso. Eu tenho que me posicionar, porque aí é uma forma de ajuda. Porque se eu me tornar omisso ou colocá-lo numa redoma de perfeição que ele não tem. Quando ele desencarnar, e eu também, a minha consciência vai chegar e vai dizer assim, então, aquele fulaninho que eu entreguei para você, com -2 de dívida, você está me devolvendo como? Aí você vai olhar o saldão do coitado, ele tem -4. Como assim? Você tem que devolver melhor essa criatura do que você recebeu. É responsabilidade nossa. Então, eu recebi muito egoísta. Então, quanto eu consegui trabalhar para que essa criatura se tornasse menos egoísta? É claro que a gente tem um negocinho chamado livre-arbítrio. Eu vou caminhando, vou ensinando, vou educando, e o fulano faz com as informações que eu dou, com o meu gesto, com o meu exemplo, o que ele pode e consegue. Mas em momento nenhum, a gente pode deixar de passar para essas criaturas o que é correto. Então, correto é isso, é não ser egoísta, é não ser orgulhoso. E dizer que, às vezes, a gente também não consegue ter essa perfeição. Mas a gente sabe que é o único caminho. É muito diferente, porque às vezes a gente perde, às vezes as pessoas falam, mas você também não consegue. Não consigo. Mas nem por isso o caminho deixa de ser o correto. Então, assim, ensinar filhos é para a vida inteira. Porque é um espírito que vai te acompanhar para sempre. Sim, vai virar. Na próxima ele é seu pai, mas é um espírito que vai estar com você. E vai estar trocando informações, e vai estar trocando aprendizados, e você aprende, o outro dá. Eu brinco porque eu tenho um filho de 15 anos. E como eu sou mignon, qualquer 15 anos é mais alto que eu, né? Então, o engraçadinho, outro dia, falou para mim assim, agora eu tô mais alto que você, mãe. Falei, deixa eu explicar. Eu falei para assim, mamãe vai explicar para você de uma maneira muito clara. Mamãe vai ter 90, você vai ter 70. Mamãe vai continuar sendo mamãe. Então, o mesmo respeito que você tinha por mim quando você tinha 5 anos, o mesmo trato, o mesmo cuidado que eu tenho com você, vai ser o mesmo. Se você continuar fazendo coisas erradas como você fazia aos 5 anos, e você tiver 70, eu vou continuar mordendo a sua orelha. Se você vai fazer com a minha mordida uma informação ou outra, isso é um problema seu. Mas eu não posso ter a minha consciência tranquila de dizer, pelo menos eu não alertei que o caminho não era esse. Infelizmente ou felizmente, nós temos um livre-arbítrio. Cada um faz da informação aquilo que pode e consegue. Respondi? Hoje em dia, os pais têm muito medo de falar não para o filho, Ai, né? Jesus. Porque tem medo de perdê-lo, tem medo que, sabe? Porque a educação, eu pelo menos falo por mim, né? Que eu já passei dos 20 faz tempo. Então, antigamente, a educação, o pai e a mãe olhavam para a gente sabia que era para falar e ficar quietinha, né? Hoje em dia, não. Eles desfazem da forma que eles querem. E outra coisa, os pais não esperar o filho crescer para escolher a religião, para escolher Deus. Ensiná-los quando são pequenos. Vocês vão crescer e vão escolher a religião que eles quiserem, aí o livre-arbítrio deles vai valer. Mas nós temos por obrigação, desde que nasce, levá-los a ter essa religiosidade, a ensiná-los que tem um pai acima de tudo. Não importa a seita que eles vão seguir lá na frente. Né? Então, os pais não têm que ter medo de falar não, não. Né, a gente lembrar que o não tem que ser não, né? Mesmo que eles chorem, dói mais no coração da gente, mas a gente tem que aprender a falar não, para eles não chorarem mais tarde lá na vida, e a vida vai dar para eles aquilo que hoje eles aprenderam. Então, lá fora eles vão chorar porque não tem, a mamãe não está lá para fazer para eles, né? Como é que faz? Então eu acho que eu não preciso falar depois dessa. Mas assim, gente, aí voltando à primeira pergunta que a gente teve aqui, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, dizer não é a melhor forma de ajudar. A gente confunde o não como e acha que é uma coisa tão perniciosa que a gente tem medo de falar, porque o fulano não vai entender, não vai gostar, vai fazer cara, não vai falar comigo, sei lá, qualquer coisa assim. Ou vai ser mal interpretado, do que for. Gente, o não, na maioria das vezes, é o melhor recurso de ajuda que nós temos. Inclusive, para dar àquela criatura a informação. Eu estou dando um não porque eu te amo demais. E não quero que você ganhe pernas maiores do que você tem. Porque lá fora, e eu falo lá fora em todos os instantes, o mundo diz não com tanto amor como a gente diz em casa. Então,
Quanto mais cedo ele perceber isso dentro de casa, melhor ele vai saber lidar com aquilo de fora. O não é uma educação. O não é o respeito, onde você diz, não. Você quer comer um pote de sorvete, por mais saboroso que seja, antes do almoço? Não. E o não é não porque... Não. Sim, porque você vai ter dor de barriga, não vai comer. Você como pai, você antevê. Gente, Deus faz isso com a gente a vida inteira. Se ele achar que você precisa passar por aquela situação e você vai tirar um aprendizado daquilo, ele vai deixar passar. Porque ele é ruim? Não, gente. Porque ele sabe que aquele instrumento vai ser o melhor. Eu falo muito, um exemplo, mas cabe aqui. A gente, quando vai dar remédio para filho, você não dá para ele a opção de não tomar. Você põe garganta abaixo, cuspa ele 20 vezes ou não. Então, assim, não tem jeito. A educação, ela é ampla e essas criaturinhas não vêm com bula. Então, quando a gente recebe, não tem assim, em caso, né, com a setinha vire para cima, não tem. A gente vai tentando. Agora, não é porque fulano tem 30, 40, 50 anos que eu desisto de passar as informações. A educação, para voltar à tua questão, é a vida inteira. A vida inteira, seja pelo exemplo, seja pela conduta, eu passo. E religiosidade, não religião, mas religiosidade é nossa obrigação passar para as nossas crianças, adultos, o que for. A informação de que, como disse a Sandra, existe um pai acima de tudo, que cuida de nós. Cuida das nossas quedas, das nossas dores, conversa com a gente. É isso que a gente precisa, é o foco. Acima de tudo está Deus. Então, se eu vou para essa religião, para aquela, não importa, eu não posso perder o foco. E toda religião, como disse o Kardec, que transforma o ser humano num ser humano melhor, é muito bem-vinda. Bom, Simone, agradecemos a sua presença, as suas palavras. E esperamos você mais vezes aqui, tá bom, Simone? Muito obrigado, viu? Bom, então, queridos irmãos, depois dessas palavras que nos fizeram pensar tanto, chegou o momento da gente, então, fechar um pouco nossos olhos, para que a gente possa se interiorizar um pouco mais. Entrar em contato, então, com o plano maior aqui presente, com o nosso Pai de amor, que há tanto está conosco, que nos criou. E agora, depois de tanto recebermos, existe algum momento agora de nós doarmos um pouco de nós aos irmãozinhos que mais precisam. Que nós possamos envolver os educadores desse planeta, os pais, os professores, os mestres, envolvê-los em muito amor. Que eles possam cumprir a missão que lhes coube da melhor forma, que eles possam buscar conhecimentos, que eles sejam intuídos, para que também possam colaborar para a evolução desse nosso planeta Terra. Vibremos então com muito amor. Vibremos pelos lugares onde se ensina a palavra de Deus, não importa qual a crença, quer sejam os evangélicos, os católicos, os espíritas, não importa. O que importa nesse momento é que sejam lugares de refazimento, de cura, que nós sejamos todos unidos nesse desejo maior de construir um mundo melhor. Vibremos então por todos os lugares onde se fala de Deus, da palavra. Vibremos pelos pastores, pelos padres, pelos oradores das casas espíritas. Vamos vibrar com muito carinho por esses nossos irmãos. Obrigado, Pai, por tanto aprendizado que tivemos no dia de hoje. Obrigado pelas pessoas que estão ao nosso redor, mesmo aquelas mais difíceis. Elas estão ali para que nós também possamos
aprender algo com elas, que nós não imitamos vibrações ruins, nem de mágoa, mas de perdão, de compreensão. Sabemos que elas também são grandes mestres em nossa caminhada. Obrigado, mais uma vez, por tudo que tivemos aqui hoje, que nós possamos voltar aos nossos lares, aos nossos trabalhos amanhã, com muito amor no coração, e possamos contagiar a todos com esse sentimento. Que assim seja. Graças a Deus.